A palavra do Senhor diz assim para nós, nessa noite, João, capítulo de número 20, a partir do verso 24, os irmãos ainda em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Senhor, nós te damos graças e louvores, porque nós somos privilegiados de te conhecer, privilegiados de entrar num culto como esse, privilegiados de poder sentar nessa cadeira e ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, ministrar nos nossos corações. Senhor, eu me assumo como incapaz de tocar a alma, o espírito desses meus irmãos que se encontram aqui nessa noite. Somente o teu Espírito é poderoso para convencer o ser humano e entrar nessa divisão da alma e do espírito, nessa dimensão mais profunda do nosso ser. O teu Espírito é capaz de ministrar nos corações nessa noite e transformá-los de uma maneira extraordinária e sobrenatural. Fala conosco, Senhor. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar nessa noite? Aleluia. Os irmãos ficaram aí para o fundo, tem bastante lugar aqui na frente. Se os irmãos quiserem vir aqui à frente, tem bastante lugar livre. Bem, vamos falar sobre o Evangelho de João. João certamente é dos discípulos de Jesus e dos 4 escritores dos Evangelhos. O grande objetivo de João é mostrar Jesus como Deus. O grande objetivo de João é mostrar Jesus não somente como o Filho do homem, não somente como o Rei dos judeus, não somente como o Filho de Deus ou o servo sofredor, mas João tem um objetivo quando ele escreve o Evangelho, que é mostrar Jesus como Deus. João inicia o seu capítulo 1 dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora aqui, no capítulo 20,
fizeram do texto de João. João, de fato, encerra o seu evangelho no capítulo 20. O 21 é uma acréscimo, é uma adição posterior. E ele encerra esse evangelho, então, nesse capítulo que nós temos aqui em mãos, novamente mostrando Jesus como Deus. Tomé é o primeiro discípulo e o primeiro registro de todos os evangelhos de alguém que dirige a palavra para Jesus como Deus. Não como filho de Deus ou filho do homem, mas como Deus. É a primeira vez nos registros dos evangelhos que, após a ressurreição, alguém olha para Jesus e diz: Ele é Deus. Muitas vezes, na minha casa, passavam os testemunhas de Jeová. E eu me lembro que um dos textos que eu mais utilizava com os testemunhos de Jeová era exatamente esse texto para afirmar que Jesus não é uma criatura, mas que Jesus é Deus, como Pai, como Espírito Santo. Ele não é uma criação, ele é o próprio Deus encarnado entre nós. Esse texto, então, me chama a atenção, porque Tomé faz essa declaração. Algumas perguntas que nós vamos responder aqui nessa noite. Onde Tomé faz essa declaração? Em que lugar Tomé faz essa declaração? Em que momento Tomé faz essa declaração? Qual é o contexto da vida do Tomé, da vida dos discípulos, nesse momento, esse evento, essa história que nós acabamos de ler? Bem, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o contexto que nós estamos enfrentando aqui, ou que os discípulos estão enfrentando, é um contexto de sofrimento também. Eles estão sofrendo, eles estão angustiados. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava entre eles. Leia comigo. Ora, verso 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Eles estavam dentro daquele cenáculo, eles estavam dentro daquela sala, eles estavam dentro daquele ambiente apreensivo, tensos, angustiados, sem saber o que ia acontecer com a vida deles, porque eles entregaram 3 anos e meio da vida deles em uma história, e agora a imagem que ecoa, a imagem que permanece, que é fixada na cabeça de Tomé, é a imagem do Cristo ensanguentado na cruz, do Cristo sofredor, do Cristo violentado. É essa imagem que Tomé tem, e ele volta, e os discípulos têm uma boa notícia dizendo: ele apareceu para nós, ele entrou aqui no meio da nossa angústia, no meio da nossa dor. E Tomé diz: mas eu não creio, eu não posso crer se eu não ver, eu não posso crer se eu não ver as suas feridas, se eu não ver o furo que a lança fez no corpo dele. Eu não posso crer se eu não ver. Tomé estava longe da comunidade. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante, e é um ensinamento para mim e para você. Tomé estava longe da comunidade. Se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender com esse texto, é que por mais sofrimento que nós possamos enfrentar, nós precisamos permanecer na comunidade. Nós perdemos muitas vezes a visita de
presença de Jesus, por não estarmos na comunidade. E eu estou dizendo comunidade para você ficar aqui na igreja. Não é isso. Eu estou dizendo que você não deve sofrer sozinho. Eu estou dizendo que quando você tiver algo difícil de lidar, não é para você se isolar, não é para você ficar sozinho, porque é na comunidade, é na partilha, é na troca, é no olhar, é na comunhão que nós recebemos a presença de Jesus. Não fique sozinho, por mais difícil que estejam as coisas, por mais difícil que esteja a realidade da sua vida, por mais angustiante que seja as situações que porventura você esteja enfrentando, não tente levar isso sozinho, na força do seu braço. Há uma comunidade para te acolher, há uma comunidade para te abraçar, há uma comunidade para te ouvir, para te escutar, onde você pode dizer, onde você pode falar: eu estou sofrendo. Tomé não estava entre os discípulos. Não sofra sozinho. Não sofra sozinho. Nos momentos de dificuldade, procure amigos. Procure amigos. Amigos verdadeiros. Amigos reais. Amigos que você pode contar. Que você pode falar. Tomé, sozinho, perdeu a presença de Jesus. O sofrimento é uma constante da condição humana. Sofrimento atravessa culturas, gerações, idades, crenças. Não há no planeta um ser humano que não tenha, em algum momento da sua trajetória, da sua vida, enfrentado profundas angústias e dores na sua existência. Seja por perdas, seja por frustrações, seja por doenças, seja por abandonos, violências, injustiças ou silêncios. O sofrimento não é uma exceção, o sofrimento é uma condição do ser humano. Alguns sofrem visivelmente, com lágrimas que escorrem pelos olhos, como alguns de vocês estão chorando nesse momento. Outros carregam sofrimentos mais secretos, internos, que se alojam no peito, disfarçado de força, indiferença e às vezes até mesmo de riso. Aos que sofrem com as ausências de respostas, com os silêncios de Deus, com as angústias da fé. E ainda há aqueles que sofrem sozinhos, como Tomé, afastado da comunidade. Existem lacunas na nossa vida que só podem ser preenchidas na comunhão e no partir do pão. Amém? Olha o seu irmão então, diz assim: sofre sozinho. Fala assim: eu estou aqui. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui. Bem, continuemos. Disseram-lhe então os outros discípulos, verso 25: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, não puser a mão do seu lado, onde a lança furou o seu corpo, de modo algum acreditarei. Passado então 8 dias, estavam outra vez ali reunidos e os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs
no meio deles, e disse: paz seja convosco. Nessa sala, acuados, nessa sala, trancafiados, nessa sala, amedrontados, porque os judeus poderiam vir terminar aquilo que começaram com o Mestre Jesus, para tentar dissipar completamente o movimento. É interessante que enquanto essas portas estão trancadas, Jesus atravessa essas portas, e Jesus se apresenta no meio deles. Imagine a ambiência dessa sala. Imagine por um instante a tensão que havia naquela sala. As pessoas talvez andando de um lado para o outro, dizendo o que nós vamos fazer, como que eu vou conseguir fazer isso dar certo, a gente não tem mais controle sobre isso, o Império Romano está aí, os judeus e os fariseus estão aí, o que a gente vai fazer? Talvez eles estavam olhando pela fresta da porta. Será que está vindo alguém aqui? Vamos cuidar, olhando pela janela. Será que está chegando algum perseguidor? Essa sala tinha um ambiente tenso, um ambiente difícil, um ambiente cheio de angústia que assolava a alma desses discípulos, mas como que um mestre dos labirintos da vida, como que um mestre dos labirintos dos nossos corações, como que um mestre que destranca os cadeados que contêm os maiores segredos. Jesus atravessa essa porta trancada. O meu e o seu coração é dessa maneira. Os sofrimentos e as angústias da vida vão criando no nosso coração um labirinto sem saída, e a gente vai se trancando, a gente vai se acuando, a gente vai ficando em posição fetal, a gente vai fugindo. Mas Jesus é especialista em atravessar portas trancadas. Jesus é especialista em acessar o centro do nosso coração. Por mais que existam portas trancadas no seu coração hoje, por causa de sofrimentos e angústias que porventura você esteja enfrentando, Jesus atravessa as portas fechadas do nosso coração, e Ele não se apresenta no canto acuado, mas Ele vem ao centro da nossa dor, ao centro da nossa angústia, olha para mim e para você e diz: paz. Talvez hoje você chegou aqui com o seu coração triturado por alguma situação. Talvez hoje você chegou aqui com o coração doído, aflito, ferido. Jesus atravessa a porta do seu coração e vem ao centro da cena. Ele está no centro da cena, da minha e da sua vida. Quais são as portas que estão trancadas no seu coração? Quais são as dores que a vida te proporcionou? E você diz: eu não quero mexer nisso não, eu não quero lidar com isso não. Na verdade eu quero tratar com isso daqui sozinho. Daniel, não fala comigo não, eu quero tratar com isso daqui sozinho, hein? Quero ficar sozinho na minha aqui, ó. Jesus é especialista em atravessar portas trancadas. Ele aparece no centro dessa narrativa. Tomé está em comunidade. Ele partilha os seus questionamentos com seus irmãos, mas as portas continuam trancadas. Talvez, se hoje nós abríssemos o seu coração no telão aqui,
Talvez você está bem vestido, bem trocado, cheiroso, cheirosa, por fora. Mas se nós abríssemos o seu coração nesse telão hoje, talvez a imagem que nós teríamos seria de você criança, acuada, em posição fetal e chorando copiosamente, porque tem sofrimentos na sua vida que você ainda não conseguiu lidar. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Jesus está atravessando portas trancadas nessa noite. Ele está no meio de nós. No meio de nós. Há uma notícia boa nessa noite. Jesus é especialista em encontrar o caminho da nossa vida. Ele não se ausenta das nossas dores. Ele não foge. Isso é cristianismo, meu irmão. Isso é fé cristã. Um Deus que não foge. Ele não foge dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos. Ele vem ao encontro deles. Bem, o Senhor disse para vocês que nos momentos de maiores sofrimentos você deve permanecer em amigos, entre amigos, que Deus continua a atravessar portas trancadas. Eu quero dizer para você nessa noite também que mesmo quando parece que não, Jesus continua te escutando e vendo você. Tomé havia relatado para seus amigos que não iria crer, se ele não visse as feridas, ele não poderia crer. Quando Jesus se apresenta novamente no meio deles, Jesus é específico em falar com Tomé. Jesus é específico em responder às angústias e inquietações de Tomé. Jesus estava vendo Tomé, mesmo quando ele estava ausente da comunidade. Jesus estava ouvindo Tomé, mesmo quando ele estava compartilhando as suas dores naquela comunidade. Bem, João sabe falar que Jesus vê e que Jesus ouve, porque lá no capítulo 1, no verso de número 47, 49 ao 48, a gente tem a história de um jovem chamado Natanael, que Jesus se aproximou dele e disse: eis que vejo que tu és verdadeiramente israelita, em quem não há dolo. Então perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Nunca te vi, nunca ouvi falar de você. O que você está dizendo? Quem é você? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, enquanto estava ainda debaixo de uma figueira. Jesus se apresenta e responde ao questionamento de Tomé, porque Ele está nos vendo, Ele está nos ouvindo. Jesus está ouvindo a minha e a sua oração, os seus maiores dilemas internos nessa noite. Ele não está ausente, o seu ouvido está pronto a ouvir o seu sofrimento, a sua angústia e a sua dor. E é por isso então que eu pergunto para você: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que olha dessa maneira para nós? Quem é esse que nos escuta dessa maneira? Quem é esse que não se ausenta
do sofrimento, mas se apresenta no meio do sofrimento e da angústia. Quem é esse? Esse é o nosso Deus, chamado Cristo. É Ele. É Ele. Que olhar, que escuta, que presença, que não só atravessa as portas físicas, mas atravessa essas barreiras da nossa alma. Jesus vê Tomé, Jesus escuta Tomé, Jesus se apresenta para Tomé, Jesus fala com Tomé. É Jesus de Nazaré, o homem das mãos furadas, que está passando por aqui. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre a coisa mais encantadora para mim desse texto. De tudo que a gente tem nesse texto, de tudo que eu disse aqui, me toca profundamente. Mas há uma coisa nesse texto que para mim é fascinante. É lindo. É maravilhoso. Que é o convite de Deus. Muitas pessoas não conseguem enxergar nessa passagem porque só olham a incredulidade do Tomé. Mas eu particularmente tenho um pouco de identificação com Tomé. Porque eu acho que se for para crer, meu irmão, tem que crer de verdade. Tomé era assim. Se era para crer, então era de verdade. Para ser meias verdades não dá. Então eu identifico com o ceticismo, com a descrença de Tomé, porque quando eu vou crer, ou quando eu vou fazer, eu quero crer e fazer de verdade. Tomé era assim. Mas o que mais me chama a atenção nessa mensagem, nesse texto, é o convite de Jesus. Jesus tem um convite, e é o mesmo convite que Ele tem para mim e para você nessa noite. Na verdade é o convite do Evangelho. Sabe qual é? Vamos comigo para o texto. E logo Jesus disse a Tomé, verso 27, põe aqui o dedo. Vê as minhas mãos, Tomé. Chega a tua mão aqui. Chega a tua mão aqui. É como se ele fizesse assim. Tomé, toca aqui. Esse é o convite do Evangelho para você. Toque as feridas. Toque as feridas. Toque as feridas de Deus. Porque Ele não é um Deus metafísico, um Deus que está longe, um Deus abstrato, não. Ele é o Deus que ganha carne, que tem empatia com o ser humano, que se identifica com o ser humano. E Tomé está dizendo assim: eu não posso crer em um Deus que não sofre, eu não posso crer em um Deus que esvazia a cruz, eu não posso crer em um Deus que não tem identificação comigo, que não passou pelas mesmas lutas, pelas mesmas angústias, pela perda. Esse é o meu e o seu Deus, um Deus ferido, em um tempo onde as pessoas querem um Deus que livre elas do sofrimento. No Evangelho de João, Jesus Cristo se apresenta mostrando as suas feridas, porque é pelas feridas dele que nós fomos sarados.
toque as feridas. Quais são as feridas da sua vida? O Evangelho está te convidando nessa noite. Toque as feridas. Vem, Tomé. Vem, Tomé. Eu sei que a vida não é fácil mesmo. Eu sei que tem momentos que a gente quer desistir mesmo. Eu sei, Tomé, mas olha aqui, ó. Eu sou um Deus ferido. Toque em mim. Meu irmão. Então Tomé olha para ele e diz: Senhor meu e Deus meu. João está encerrando, lembra o livro? Para mostrar que Jesus é Deus. Jesus não é uma religião. Jesus não é um aglomerado de pessoas. Jesus não é uma rotina. Jesus é Deus conosco. Tomé não pode crer em um Deus que não sofre. Tomé não pode crer em um Deus que não entra na história. Tomé não pode crer em um Deus que não traga em seus corpos a marca da empatia com o ser humano. Tomé não pode crer em um Deus que não tenha sofrido como nós sofremos. Tomé não pode crer em uma ressurreição que esvazie as marcas da cruz. Esse é o grande desafio da fé cristã. O grande desafio é estar disposto a ouvir a voz de Jesus, convidando você e eu a tocar as feridas. Em um mundo onde as pessoas querem um Deus que as livre de sofrimento, o seu Deus se apresenta para você no meio do sofrimento. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está ministrando no seu coração, meu irmão. Deixe o Senhor ministrar no seu coração. Ele está aqui no meio de nós, se apresentou no meio da casa. No meio da casa, Lucimar. No meio da casa, Nicolas. No meio da casa. E Ele diz: vem tocar as feridas. Coloque-se em pé nessa noite. Queria convidar o grupo de louvor aqui à frente. Há uma mudança de eixo aqui, no verso 30 e no verso 31. Porque aquilo que antes era feito do ver para crer, Jesus não estaria mais entre eles com o corpo ressurreto. E então Jesus inverte a lógica da história, dizendo que a partir daquele momento a gente não vê mais para crer, a gente crê primeiro. Dizendo sobre nós, ninguém aqui viu Jesus corporeamente, mas nós cremos nele, e cremos na presença dele, cremos que ele está aqui. Agora, há uma questão aqui. Eu perguntei: Senhor, Tomé tinha o corpo. Tomé tinha um corpo para tocar, o corpo do Senhor. Como nós tocamos o corpo de Deus agora, Ted? Porque Ele ascendeu aos céus. Como nós tocamos as feridas de Deus agora? E a resposta é maravilhosa. Todas as vezes que nós encontramos um ser humano que sofre, todas as vezes que nós ajudamos uma mulher em situação de vulnerabilidade, Ted,
Todas as vezes que nós olhamos uma pessoa faminta e nós damos alimento para ela, todas as vezes que nós vamos num orfanato e ali o sentimento de orfandade, nós abraçamos o sentimento de orfandade, dizendo para aquelas pessoas que elas são importantes. Todas as vezes que nós nos encontramos com uma pessoa em depressão e a gente olha para ela e diz assim: você é amada, você é escolhida. Todas as vezes que nós tocamos o sofrimento humano, nós estamos atendendo o chamado de Deus, que é: toque as minhas feridas. Onde há um ser humano que sofre, ali também há feridas abertas de Deus para serem tocadas. E Tomé está sendo convidado por Jesus para tocar as feridas de Deus. Que a nossa igreja seja uma igreja que toque as feridas de Deus abertas no mundo. Essa é a mensagem, Bia, do pão do céu. Essa é a mensagem do pão do céu: tocar as feridas de Deus. Agora, o que eu quero dizer para você hoje é que, se nós identificamos o sofrimento humano no corpo de Jesus nesse texto, você deve identificar também, ao tocar as feridas de Deus, identificar as suas feridas. E é essas feridas que nós vamos tocar nessa noite, que são as suas feridas, os seus sofrimentos. Eu encerro lendo esse trecho. Talvez Jesus, ao ressuscitar a fé de Tomé pelo toque das feridas, quem diz isso é um teólogo chamado Thomas Halleck, quis lhes dizer a mesma coisa que se revelou a esse teólogo quando ele foi em um orfanato na Índia. Lá onde você toca o sofrimento humano, e talvez apenas lá, você reconhece que eu estou vivo e que eu sou. Você me encontra em todos os lugares em que as pessoas sofrem. Então, não se esquive de mim em nenhum desses encontros. Não tenha medo, não seja incrédulo, Tomé. Toque as feridas.